Glória a Jesus, aleluia. É Ele exaltado no céu e exaltado entre nós também. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor. Quero glorificar ao Senhor nesta noite, por estar aqui mais uma vez, na igreja que Deus tem confiado ao meu amigo, para estar à frente dela, pastoreando. E nesse seminário de família, é um trabalho que eu amo. Afinal de contas, a família é a base da igreja e da sociedade. Vocês já estão de pé mesmo, depois vocês vão sentar e eu vou ficar em pé, então eu vou... Antes da gente fazer a leitura, que não vai ler nenhum texto, possivelmente vocês estejam esperando, mas num tema como esse, possivelmente, que é resgatando valores de família, Lucas 15, a parábola da dracma perdida, seria de muito bom tom, né? De muito bom tom. Fácil, muito embora nem todos saibam o valor da dracma ou aquilo que representava, mas é fácil hoje você pegar um texto desse, facilita a exegese, já que você tem hoje a ferramenta da internet na tua mão. Todo mundo sabe que uma dracma é um dia de serviço. Se fosse aqui no Brasil, um dia de trabalhador comum dá entre R$50, em média, não sei se 50, deve ser mais ou menos isso, né? Mas, para além do valor monetário, essa questão da dracma tinha um sentimento mais, era muito mais sentimental e moral do que financeiro propriamente dito. Mas depois a gente comenta. Então eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 22. A gente vai ler de 3 a 6, depois de 8 a 10 e de 13, 10 ao 13, depois a gente lê 19 a 20. Vamos ler, porque o texto é grande, a gente vai só pensar alguns versículos e depois a gente tece o comentário, uma vez que a gente conhece o texto. Depois você vai ler como lição de casa, para ver se a minha memória não me traiu, mas eu vou só citar alguns versículos, ler alguns com vocês, e depois em casa você leia. Aí você lê em Crônicas, lê no livro dos Reis também, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 22, 3 a 6, diz assim, vamos lá. Sucedeu que no ano 8º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo. A gente vai até o 6, né? Agora o 5. E que deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Versículo 6. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, para comprar madeiras e pedras lavradas, para repararem a casa do Senhor. Agora versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquia ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu, do 10 ao 13 agora. 10. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquia me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e Aicã, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaias,
a Safã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim, pelo meu povo, por toda Judá, acerca da palavra deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca do que de nós está escrito. Agora versículo 19 e 20, para nós terminarmos, você sentar dando glória a Jesus. 19 e o 20 agora. Porquanto teu coração se enterneceu, e tu te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhidos em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. A gente estava comentando, eu comentando com vocês, que se nós falássemos acerca da dracma que se perdeu, a gente fala logo de valor de uma dracma que foi perdida dentro de casa, portanto, algo que se perde dentro de casa, e que esta mulher sabia que tinha valor, mas por alguma razão que a gente desconhece, ela se perde. Essa dracma, ela tinha muito valor, porque ela era dado como dote, e a mulher no dia do casamento, ela tinha que ter as 10. Era como perder uma aliança no dia de casamento. Então ela sabia do valor que aquela dracma tinha, e quando ela encontra, ela se alegra. Então são valores. É até fácil a gente falar de um texto, mas o texto que Deus coloca no meu coração foi desse cidadão aqui, deste rei. Irmãos, eu não sei qual é o valor que você dá à história dos reis de Israel. A nossa vida, a nossa caminhada cristã, ela é norteada pelo Novo Testamento, mas como escrito está, tudo que foi escrito para nossa edificação foi escrito. Hoje é um seminário de família. Este rei, ele vai ser um dos últimos reis que vai gozar de um bom tempo em Judá. Depois dele, já o cativeiro já começa as invasões dos babilônicos e consequentemente a destruição, não só de Judá, como também do templo que ele está reparando. E se você andar um pouco para trás, ele é filho do pior rei de Judá, não de Israel, que de Israel é Acabe, que é Manassés, e que foi filho de um grande homem chamado Ezequias, e que foi neto, Ezequias, nesse caso, o trineto de Josias, foi o rei Acais, que foi um rei perverso. O avô dele fechou o templo, o avô dele detonou o templo, destruiu o templo. Aí vem Ezequias, que é avô desse Josias, e reabre o templo, promove uma mudança. Ele decide não fazer como o pai dele, e ele transforma. Vem Manassés e detona também o templo, desvia-se completamente. Nasce Josias. O pai dele, quando morre, ele ainda é novo, tem 8 anos, mas aos 16 anos, possivelmente por ter sido informado que aquele lugar, aquele templo, era um lugar especial para a nação de Israel, que naquele lugar Deus fizera muitos milagres. Aos 16 anos ele se levanta, e ele decide abrir o templo, ele decide reformar o templo, restaurar o templo.
Ele decide que aquele templo não vai ficar em ruínas, mas que se é um lugar importante para ajudar, ele vai restaurá-lo. E exatamente quando ele vai tomar essa atitude de restaurar o templo, que ele encontra ali o livro da lei de Moisés. A lei dizia que todo rei tinha que ter uma cópia dos mandamentos na mão dele. Mas a situação daquela nação estava tão terrível que nem os sacerdotes tinham mais a lei com eles. E aí, se eu não tenho uma lei, se eu não tenho nada que norteie a minha caminhada, o que eu fizer está legal. O que eu fizer está bom, afinal de contas, não havendo lei, não há transgressão. Só que havia uma lei. Mesmo que eles tivessem abandonado, eles tivessem deixado de lado, aquela lei existia, Deus havia dado a lei a eles. Josias tem boa intenção, e quando você dá um passo em direção a Deus, creia que Ele vai ao seu encontro. A gente vê isso no caso do Nicodemos, do Zaqueu, que de tanto ouvir falar de Jesus, de tanto ouvir notícias acerca do Nazareno, daquele homem que era diferente, ele decide pelo menos ver Jesus. E ele é motivado pelas boas notícias que ele ouve acerca de Jesus. Até que eles tomam uma atitude extrema para alguém que tem dinheiro, sobem uma árvore, só que Jesus surpreende ele, que Jesus o vê e decide entrar na casa dele. É o que eu disse a você, quando você decide dar um passo em direção a Deus, para melhorar a sua vida, para que você viva de acordo com o que Ele, Deus, projetou para a sua vida, para a sua família, Ele vai em sua direção. E certamente a caminhada de Deus para nós, ela vai nos surpreender extremamente. E Josias, que até então acreditou que ia só reformar o templo e que estava tudo bem, ele é surpreendido com um livro que é achado. E quando começam a ler o livro diante dele, Josias vê que não bastava nada, que não bastava somente ser religioso, ter um templo para ele adorar, ter a casa aberta, uma vez que ele sabia que tudo estava fora do lugar. Antes ele não sabia, mas quando a lei é lida, quando o livro é começado a ler, Josias começa a ficar estarrecido, porque, irmãos, olhem para cá, a palavra de Deus, ela é poderosa em si mesmo. Eu briguei muito na igreja em que hoje estou de volta lá, que na minha juventude, e durante muitos anos eu ouvi lideranças, porque às vezes você trazia uma mensagem, e eles num afã de contestar aquilo que você falou, dizia, não adianta, pregar por pregar não vale nada. Foi como não, a palavra é poderosa nela mesmo. O poder não está em você, não está em mim, está na palavra. Esta palavra, ela é poderosa. Foi Deus quem disse, eu deles os meus mandamentos, os quais cumprindo o homem, por ele viverá. Foi Jesus quem disse, aquele que ouve as minhas palavras e coloca ela em prática, ele vai ser semelhante ao varão prudente que edifica a casa dele na rocha. E quando a gente lê esse texto, parece que um está edificando aqui e outro lá não, o lugar é o mesmo.
O problema é como um fez para edificar e o outro. O que simplesmente ouve e ele não pratica, ele é um insano. E o Josias só está ouvindo a palavra. Ninguém pregou para ele, ninguém deu interpretação. Isso significa isso, aquilo que não, ele está ouvindo. Quando entrares na terra que eu vos der, vocês não farão como a gente dessa terra. Vocês não terão outros deuses. Vocês não farão passar o filho. E Josias está olhando. E ele está vendo a abominação dos sidônios. Ele está vendo os vários ídolos dentro de Israel. Ele começou a ver vários ídolos. Ele está vendo, vocês vão cuidar bem das viúvas, vão cuidar bem dos órfãos. E ele está vendo que nada disso está acontecendo. Então o resultado foi imediato na mente dele. Quando ele acaba de ouvir o relato, ele rasga as vestes dele, ele está desesperado, dizendo: Deus vai destruir a gente, Deus vai acabar conosco, não tem solução, nem para nós e nem para a nação de Judá. E ele manda agora consultar a profetisa. Estava ali Hulda, e vários agentes dele, dizendo ao rei: mandou a gente vir aqui consultar, porque acharam um livro, ele mandou cuidado. Eu imagino lá o escrivão, os agentes de Josias, dando relatório: ó, aconteceu o seguinte, o rei queria reabrir o culto, já não tem mais culto, ele achou que tinha que reparar, estava feio, só que encontraram o livro da lei, e quando nós lemos diante dele, ele está com a veste dele rasgada lá, dizendo que Deus vai destruir a gente, e ele quer saber o que ele pode fazer, se há alguma solução. Ô irmãos, sempre haverá uma solução para quem se humilha perante o Senhor, quem se quebranta diante dele. Aleluia. Deus já tinha determinado a destruição do templo, o cativeiro de Judá e a destruição de toda Judá. Mas quando aquele homem que começa devagarzinho, querendo só reformar o culto, querendo só voltar para a igreja, mas que ele lê o livro da lei, ou leem para ele, e ele se humilha diante do Senhor, Deus agora suspende a destruição do templo, e ele adia o cativeiro de Judá. Este é o resultado de alguém que teme ao Senhor e que Deus tem relacionamento com ele. Alguém que Deus se agrada dele. E é importante que você grave isso, daqui a pouco a gente vai para dentro das nossas casas. Não há reforma, não há resgate, porque hoje eu estou falando para pessoas que talvez tenham que resgatar. Mas existem pessoas que nem têm valores. Pastor, eu cresci num lar em que meu pai, nem sei quem é meu pai. Meu pai tinha umas trocentas mulheres. A minha mãe não parava dentro de casa. O meu lar era disfuncional. Quantas pessoas hoje num ambiente como o nosso que aceita Jesus e foram abusadas dentro de casa, violentadas. Pessoas que hoje, que vieram destruídos para a igreja, estão no segundo casamento, e o primeiro foi horrível e não conseguem viver um casamento de excelência, porque falta para ele o livro da lei. Ele veio para a igreja, ele é religioso, está legal cantar aqui na igreja, beleza, está muito bom. Mas Deus tem algo especial, enquanto o livro da lei não for lido, porque nós vamos ver que para Deus
não basta eu fazer só isso, mas já sou crente, eu preciso obedecer a Deus e os seus mandamentos, porque a soberania de Deus não anula a minha responsabilidade. Deus ia destruir, mas Josias não tinha nada com isso, ele era um menino, mas se ele não se humilha após ouvir, porque ele podia ouvir a lei, e simplesmente eu não tenho nada com isso, eu não botei nenhum ídolo aí, não foi eu tenho 16 anos, eu nem edifiquei ídolo nenhum, não foi eu, o problema não é meu, mas ele sabia que ele era a pessoa que podia fazer a diferença. Irmãos, olhe para cá, tem gente saindo de casa, tem gente dizendo que a casa dele é o inferno, que não pode ficar, só que eu vejo na Bíblia, coisa diferente, quem tem que sair da minha casa é o Satanás, não sou eu não. E se o Satanás estiver no coro de alguém, ou sai o Satanás sozinho, ou sai ele e o Satanás, mas minha casa vai ser aquilo que Deus projetou para ela ser, uma bênção. Josias vem e Deus adia, não tem destruição de Judá. Judá não, ele promove, irmãos, esse homem chamado Josias, ele promove a maior Páscoa que Israel já teve. O avivamento que teve na vida dele, depois da humilhação, não atinge só ele, não atinge ele, atinge Israel, que já estava completamente devastada, mas a bênção foi tão grande dentro de Judá, que foi irradiando ali afora. Deus começa a trazer um tempo novo, mas porque o livro da lei, ele foi lido. Queridos, não existe valores resgatados se eu não souber nem que valor, em que está pautado ou em que estão pautados os nossos valores familiares, porque a gente vive um tempo difícil, a gente vive um tempo em que a aliança é feita para ser quebrada. O índice de divórcio dentro da igreja é similar ao dos que dizem não ser crentes em Jesus Cristo. Mesmo Jesus, que é o seu e o meu Senhor, que é o nosso mestre por excelência, que a gente ama e canta que o ama, mesmo ele tendo dito, no princípio não era assim. Aquele que abandonar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Mas por que Moisés então autorizou? Autorizou porque vocês são muito perversos. Porque o divórcio, irmãos, que foi dado na lei de Moisés, foi dado para livrar a mulher da condição que era imposta, porque eles antes não davam carta de divórcio não, carta de desquite não, eles repudiavam a mulher. Sabe como é que era o repúdio? Ela estava dentro de casa, num lugar lá, ela continuava, ele podia pegar outra e casar com outra, ela era relegada a um plano secundário, se suspeitassem dela. Vocês se lembram? Isso é antes da lei. Mas o Judá, que tinha que ter dado o filho dele mais novo para Tamar, mas ele não o faz com medo. Quem não valia nada eram os filhos dele, porque a Bíblia escreve isso. Mas para ele, o filho dele era bonzinho. E a Tamar se faz de prostituta e tem um filho com ele. Quando ele vai para cima dela, diz que tem que apedrejar, ela diz: de quem é esse lenço, de quem é esse cajado, de quem é esse sinete? Aí, você é melhor do que eu. Porque eu não podia ficar sem, pensei que era você que não prestava, quem não prestava era teus filhos. Mas o fato, queridos irmãos, é que essa mulher ficava lá. Aí o que Moisés disse? A partir de agora,
Quem quiser mandar a mulher embora, vai ter que dar carta de desquite. Junto com a carta do desquite, vai uma compensação financeira para ela, e ela pode tornar a se casar. É uma porta de emergência, e a coisa era tão séria, porque hoje você vê na igreja, você vê crentes que se divorciaram e casaram de novo com a mesma esposa. Em Israel isso era proibido. Se você divorciasse da sua esposa, mandou ela embora, deu carta de divórcio ela casou com outra, você foi a sua vida, casou com outra. O marido que ela casou morre, ela fica viúva. Se você quisesse voltar para ela, puxa, me arrependi, era uma mulher tão boa, você não podia. Era para você pensar bem antes de você fazer qualquer coisa. Nos dias de Jesus, havia duas escolas, a escola de Samar e a escola de Hilel. A escola de Hilel dizia: divórcio é só em casos extremos. Era o que Jesus colocou. A de Samar não, senão queimou feijão, já estamos largando. Dureza de coração. E hoje os crentes estão na mesma dureza de coração. Porque se eu quero um lar, como a Bíblia propõe, porque quem fez o casamento, irmão, quem propôs a família foi Deus. E Deus não fez com raiva do homem, não. Ele disse: não é bom que o homem viva só. E esse homem, que Deus disse que ele está só, ele não está morando num barraco no morro, não. Ele não está morando no deserto. Ele não está morando na Sibéria. Ele está morando no jardim, e todo dia Deus conversa com ele. Ele tem Deus todo dia, e mesmo assim Deus diz: não é bom que ele esteja só. Ele não está ali, vou fazer para ele uma mulher que esteja do lado de uma disjuntora, e quando faz, ele se alegra. Aí, queridos irmãos, ou a gente passa a ler a Bíblia e vê o que a Bíblia fala sobre homem e mulher, sobre o dever de cada um, e nos submetemos a ela, ou a gente simplesmente continua sendo religioso e vê a nossa casa ser destruída. O índice de infidelidade conjugal, hoje dentro de igreja, está beirando ao desespero. Mas por quê? Aí você é pastor. Porque a Bíblia precisa falar mais alto que qualquer um. Aí você vai aconselhar a irmã e o irmão: meu irmão, porque ninguém traz de graça, irmão. Alguma coisa aconteceu, e esse problema, por pior que seja, alguém já sofreu queimadura? Quando você sofre queimadura, quando eles não querem que deixe marca, eles têm que raspar aquilo. Quando está curando, eles fazem de novo, até tira, arranca. Assim tem que ser esses problemas que os crentes não querem resolver. Houve uma infidelidade e houve, então foi uma porta que foi aberta. Isso precisa ser fechado, precisa ser tratado. O que aconteceu? Por que um homem casado? Porque a Bíblia, no capítulo 7 de 1 Coríntios, num período pior do que esse que nós vivemos, bem pior, de prostituição, aonde o sexo era liberado, cada um saía com quem quisesse, naquela balbúrdia toda, o Evangelho entra ali. E no Evangelho a gente é diferente, nós nascemos de novo, precisamos andar sob a orientação de Cristo. Aí a pergunta para Paulo: e aí, Paulo, como é que faz que esse negócio de casamento? A gente pode ficar solteiro, casa, pode namorar e ficar, como é que é esse negócio? Paulo disse: bom, irmãos, 1 Coríntios 7, no tocante que vós me escreveste acerca do casamento, eu acho que era bom que o homem vivesse sozinho. Paulo também está num tempo de perseguição, porque uma coisa é você correr sozinho, outra coisa é você ter teus filhos para correr junto com você. Então a gente precisa. Paulo disse: era bom ficar solteiro,
Mas, se não há como suportar a solteirice, se é muito animado, irmãos, olhem para cá em nome de Jesus. Existem dois instintos colocados por Deus, que a gente sabe que é muito forte. Um deles é a sobrevivência. A gente já citei uma vez, não sei se eu citei aqui. Quem já viu, quem é mais velho aqui, viu o filme Sobrevivente dos Andes, que eles comeram carne dos outros lá no gelo. Quando eu vi esse filme em 1950, o pessoal ainda estava sendo julgado ainda, na primeira vez que eu vi esse filme. Estava sendo julgado, porque é crime, mas o pessoal ou morre ou come. Quem pensa da gente que a gente vai comer carne humana? Olha, irmão, pode ter uns endemoniados por aí que fazem isso, mas é endemoniado. Endemoniado. Mas naturalmente, um homem normal, você não vai fazer isso. A gente não. Mas deixa a extrema fome chegar. Ah, eu não bebo isso, a criança, não como isso. Deixa passar fome, ver se não come. E o outro é a perpetuação da espécie. Foi Deus quem colocou. É um sentimento forte, senão hoje nem nascia criança mais. Mas é forte, tanto no homem quanto na mulher. E foi Deus quem colocou, não foi Satanás. Deus coloca isso no homem. Você pode ver se a Maria e a mulher estão brigados, mas a necessidade fala mais alto. Acabou a briga, vamos fazer paz, que não dá para ficar brigado. Acabou a briga. Mas volte para cá. Como é que faz, Paulo, para poder não ter prostituição dentro da igreja? Paulo diz que cada um tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. Aí o crente adulterou. Meu Deus, varão, o que é? Casada, você olha mulher bonita. A mulher bonita, como é que faz? O que houve? Aí vem a irmã. Ah, pastor, agora que eu estava num momento tão com Deus, eu estava orando tanto, eu estava jejuando, eu estava me consagrando, nesse período que eu estava mais crente que Deus. Se tu tivesse menos crente e fizesse seu papel, eu não tinha te traído. Porque isso não tem a ver com oração. Isso é tão sério que Paulo diz que nem jejuar, se não houver consentimento mútuo, não pode. Porque Deus sabe da seriedade. Deus orienta Paulo porque o homem precisa da mulher. Então ele diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem o marido sobre o seu. Ninguém maltrata a sua carne, antes alimenta. Pague o marido a verdadeira benevolência à mulher. Salomão, Provérbios capítulo 5, quando esse Salomão quis, fala, meu filho, foge da mulher estranha, foge da prostituta, meu filho. Ela vai te levar para o buraco. Capítulo 5 de Provérbios, eu estou botando na minha língua. Vai destruir a sua vida. Então como é que faz, papai? Bebe água da sua cisterna, meu filho. Bebe água. Porque a tua cisterna, enquanto você está correndo atrás dela, sua cisterna vai botar água, vai pela rua, tu vai beber água sua, hein? Veja, a Bíblia não se cala, irmão. Se a Bíblia não se cala é porque é sério. E casamento, família começa com marido e mulher. E se nós não tivermos ajustado a nossa vida de marido e mulher, automaticamente o diabo vai entrar aí e vai destruir a nossa vida. Nós teremos o que temos visto hoje, escândalo em cima de escândalo dentro das igrejas, porque os casais não têm preocupação com a vida deles. Não tem. Porque Salomão diz assim, em todo tempo ser atraído pelo amor da sua mulher. A mulher tem que se tornar atraente para o marido. Livro da lei, está escrito, nós precisamos restaurar. Aí cabe o casamento, os crentes dizem assim, não, o amor acabou. Eu vou perguntar a vocês, amor é sentimento? No livro da lei, eu não quero saber o que as pragas dizem lá fora não. Estou falando o que diz o Senhor.
Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. Amai aos vossos inimigos. Se fosse sentimento, Deus não mandava tu fazer, irmão. Sentimento a gente não manda nele, a gente tem. Então não existe eu deixar de amar minha esposa. Só o dia que eu desviar, deixar de ser crente, eu deixar de amar ela. Que eu desviei mesmo, não amo mais ninguém. Mas enquanto eu for um crente em Jesus Cristo, não tem cabimento isso. Então o que acaba, pastor? Acaba que eu não cuido. Porque não é difícil em você entender, não. Eu sou criado na igreja. Já estou com meus 60 anos. Tinha um montão de irmã na igreja. Eu tenho 37 anos de casado. Um montão de jovens. Tinha outros jovens também. Por que você escolhe um e aquela pessoa te parece mais interessante que todo mundo? Por que aquela pessoa te desperta o que nenhuma outra te desperta? Essa paixão é porque Deus coloca isso. É colocado por Deus. Só que a paixão, igual fogueira, ela tem que botar lenha para ela poder manter acesa. Quando o Levítico diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, todo dia de manhã o sacerdote tinha que ir lá, pegar, limpar, tirar a cinza. Tirou a cinza, mete lenha, tem cinza, tem fogo. Então enquanto tem fogo, vai 200 anos. Não era assim o irmão Abraão? A Sara coroinha Abraão com ciúme dela danado. Vão me matar por causa de tu, hein? É melhor fingir que tu não é minha mulher. Ah, mas como é que pode? A mulher tinha 75 anos. Que doideira é essa? Mas isso ali tem trabalho, irmãos. E dentro da igreja as pessoas não cultivam mais com esse advento. O pastor Henrique estava falando sobre essa. Eu não tinha me tocado que os crentes ficam voando na igreja por causa da miséria da tela hoje. Se deixar, você não tem diálogo em casa. Não conversa mais, você não bate papo, senta à mesa e não tem conversa. Você não bota as conversas em dia. Você não diz o que está acontecendo. Não há conversa mais dentro dos lares. E isso é complicado, irmãos. Essas coisas são complicadas. Nós precisamos aprender a verbalizar. Porque o meu casamento foi Deus quem me deu. Foi eu que escolhi, claro que foi. Mas Deus disse: você tem que casar. Eu vou casar uma vez só, então tem que casar direito. Eu fui criado na igreja, me afastei do evangelho durante 6 anos. Dos meus 16 aos 20 e poucos anos, 21. Fiquei 5 anos aproximadamente. Mas lá no mundo eu dobrava meu joelho: Deus, não deixa eu casar não, Senhor. Jesus, não deixa eu casar se não for da tua vontade não. Porque casamento é para sempre, Senhor. Eu quero criar meus filhos, não quero que minhas filhas sejam criadas por ninguém não. Se morrer, Deus quis, mas se não me matar, eu vou ficar vivo, vou ver todas elas crescerem. Resultado, eu tive até noivo quando não era crente, mas vim me casar na igreja. Estou há 37 anos. Pastor, tem problema? Eu não sou gente. Ela não é anjo, eu também não sou anjo. Isso é igual a igreja. Não existe lugar perfeito, mas bom tem que ser. Esses dias eu estou falando na igreja sobre milênio, sobre as correntes escatológicas. Mas às vezes eu me desafio. Falei: meu Deus, como é que pode ser? Porque existe pelo menos 2 correntes que acreditam na literalidade do milênio, que são 1000 anos de paz na terra. 1000 anos de paz. Esses dias eu estava tirando a aula na igreja. Falei: meu Deus, eu estou vendo a televisão. A minha esposa me contou uma história. Eu cheguei, estava aqui no Rio, que às vezes eu trabalho, hoje mesmo eu durmo aqui. Fui para casa, ela me contou uma história do cachorro, centenas. Escuta essa história, me conta. E aí eu estou. O Pitbull matou a mulher. Chegou, raivoso, o marido da mulher está no banheiro, trancado com medo de Pitbull. A polícia chegou. História verídica, que passou esses dias. A polícia chegou. Aí eu falei assim com ela: não mataram o cachorro não? Ela falou assim: mataram, tiveram que matar o cachorro. Eu falei: tem que matar o cachorro. Aí eu falei: pois é, mas tu não sabe do resto da história.
O pitbull era grande, era branco, não tinha nem uma gota de sangue nele. A mulher estava fazendo a comida, estava dando banho no cachorro, fazendo a comida. Se ele tivesse estraçalhado ela, ele estava cheio de sangue, e não tinha uma gota de sangue nele. Então os vizinhos levantaram a questão que o marido matou e fez parecer que era o cachorro estava em dose. Foi: sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei tão estarrecido que eu mandei matar o cachorro. Eu falei: mataram o cachorro. Eu falei: meu Deus, tadinho do cachorro. Eu falei: gente, que homem maligno é esse, meu Deus? Eu falei: Jesus, que mundo é esse que a gente está vivendo? Aí eu fiquei assim, eu parei, depois eu vi outro, meu Deus, como é que o milênio vai ser Jesus? Quem bota ordem nesse mundo, Deus? Quem bota ordem nesse Senhor? Mas depois eu parei, olhe para cá, irmão, eu parei, não dá para mim não, tem coisa que não dá, eu estou ficando enjoado com algumas coisas. Se Jesus não resolve o micro, não é Jesus que não resolve não, a gente depõe contra Jesus, porque Jesus entrou na minha vida, eu continuo sendo o mesmo violento, o mesmo mau caráter, continuo sendo o mesmo bruto, eu não melhorei nada. Meu Deus, como é que pode? Aí como é que você vai ver a família? Porque a mudança começa por um, irmãos. A Bíblia fala que Jesus foi para Gadara, tinha um homem lá que era endemoniado, que ninguém podia chegar perto dele, a cidade estava em polvorosa por causa do homem. Você imagina a família daquele homem? Que humilhação. Quem botou uma praga dessa no mundo, meu Deus? Isso é uma desgraça mesmo. Uma mãe que bota uma criança desse mundo. Aí quando ele tem um encontro com Jesus, que Jesus expulsa os demônios dele, ele que andava pelado, ele já está vestido, e está conversando com Jesus ali, ó, sereno. Jesus entrou na vida dele, e ele disse assim: Jesus, quando expulsaram Jesus de Gadara, deixa eu ir embora contigo. Eu disse: não, volta para os teus, e mostra a ele quão grande coisa o Senhor fez na sua vida. Ô irmão, Jesus é lindo. ajuda, irmão, as pessoas têm que ver. Meu Deus, meu pai é crente, minha mãe é crente, a minha casa é uma bênção, porque não adianta eu falar nada se eu não viver o evangelho, se as minhas filhas não verem, se os meus filhos não verem que realmente vale a pena. Sempre quando eu falo a família, eu lembro, minha esposa vive falando. Eu orei, falei, só faltou pedir para mim ser rico, que aí eu enricar. Pediu para ser assim, orei. Tinha um menino que ela falou com ele assim, isso lá em 1985, 86, por aí. Falou assim: e você está namorando? Não, estou esperando o Senhor. Ele disse: está esperando o Senhor? Está ferrada. Porque tem gente que se desespera. Ela esperou, mas o que eu paro para pensar? Orei, ela vive dando esse testemunho para as meninas. Você imagina se eu fosse uma tralha, irmão? Essas meninas iam querer orar alguma coisa para querer ter marido? Minha mãe orou ver essa praga aí. Porque evangelho não é palavra, evangelho é vida. É vida, eu prego, mas a minha vida precisa acompanhar isso. O livro da lei tem que nortear a minha casa. Como é que Deus quer que eu seja como pai? Eu vou ser o pai que Deus quer. E como marido? É tão sério para o marido, essa gente maligna. E os crentes hoje também vão acompanhando, né? Daqui a pouco a guerra do sexo está dentro da igreja também. A mulher tem que ter o seu lugar. E Deus fez mulher sem lugar, irmão. Aí a guerra. O negócio para o crente é tão sério, que Pedro disse que as tuas orações, se você não tratar sua mulher bem, ela nem sobe. Você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser, Deus não atende a sua oração. Então está difícil, ou você se enquadra, então, mas eu estou cuidando da casa do Senhor. Tá, Josias, mas está faltando, eu vou te dar o livro da lei para você ver o que está faltando, está aqui, ó. Não basta ser na igreja, você tem que ter o livro da lei para orientar a sua vida. Ô irmãos,
A Bíblia, quem te criou, sabe mais de você do que qualquer um. Hoje os crentes têm que ir para aqui, para ali, para alguém dizer não. E vai os crentes, achou que raça ruim. Aí vai para a internet para pedir conselho. E vai o Satanás aconselhar eles, porque Bíblia ele não abre para ele poder ler, porque se ele lesse, ele ia ser orientado por ela. Você tem o Espírito de Deus. Como criar filho e ser bem sucedido? Viva, dá trabalho criar filho, irmão. Dá trabalho criar filho. Tu pensa que não? Você deixa de comer para poder dar para o teu filho, deixa de calçar. Hoje que meus gafanhotos já foram embora, os gafanhotos já foram, hoje na minha vida que às vezes eu vou e compro um negócio para mim, que eu entro na loja e compro, porque só eu e a mulher, que dá para dar para um para o outro. Mas quando tinha elas, era só delas, final do ano, tanto para uma, tanto para outra, tanto para outra, para a mulher. Eu falei assim, eu não preciso de roupa não. Preciso não. Aí as meninas brincam, né? É macho, e porque lá em casa é pior ainda, né? É macho, no meu caso eu pioro, é tóxico, né? E aí tem o fato dela ser negra e eu ser branco. Pronto, aí minhas filhas botam, aqui como é que ela botou? Aqui o tóxico lá de casa, tá aqui, ó. Esse pobre desse homem aqui. Mas por quê? Não é assim não, irmão. Se for crente, não é. Se for crente em Jesus Cristo, seguir a Jesus, você vai ser o melhor homem do mundo, porque é o que Deus quer para você, a sua família. E não precisa ser esse homenzinho que corre de barata, que fala fino, não. Tem que ser homem mesmo. Porque eu quero ver quando vier guerra, vocês vão querer esses homenzinhos que andam de croft, de não sei o que lá, desse negócio, essa desgraça aí que passa brilho na boca. Vai mesmo. Homem que é homem morre pela família dele. A Bíblia diz que um dos valentes de Davi veio o pessoal, todo mundo correndo, ele plantou no campo de lentilha, disse, aqui ninguém passa, matou até a espada agarrar na mão. Você mata e morre pela sua família, vive por ela. Isso é evangelho, é lei, a lei do Cristo, que diz que você tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Aí tem algum problema a mulher submeter um marido desse? Qual o problema? Ele tem missão, ele não é encostado, ele é homem. Ela casou com um homem, e ele casou com uma mulher, não casou com um bagaço não, mulher, porque Adão falou assim, essa é mulher, é crente, pode ser o que for, você é mulher, porque eu sou pastor aqui, minha esposa não casou com pastor, casou comigo, me chama de Delei, nem de Vanderlei inteiro não chama, Delei, aquele espaço, a Delei vai acabar, não vai? Quando vier 5G, já chegou, diz que vai acabar o delay, é papum, não vai ter mais. Me aproveita que eu vou acabar, irmão, me aproveita. Dia desse, um colega meu, que a gente é de igreja velho, me viu, gente velho, todo mundo velho, aí encontrou ela chamada de Anjinha, Anjinha, menina, o que você está fazendo que você está bonita? Aí depois ele fala comigo assim, é delay. Falei, pronto. Aí os amigos meus diziam, mas essa mulher está uma mulher triste. Não é uma mulher triste, não é uma mulher que não é amada não, gente. O que essa mulher sua está ficando cada vez mais bonita? Claro, eu trato direito. Você quer uma mulher bonita, você tem que tratar, meu Deus. É Jesus quem manda isso. Isso não vem do céu não, anda. Às vezes pega, tem gente que parece gafanhoto, passa, destrói tudo. A mulher que tadinha, era bonita quando casou. Passa. Muito sofrimento. Um dia desse foi minha filha lá fui no aniversário da minha mais velha e tô lá. Falei, que gosta de me arrasar. Aí eu tô lá, aí me apresentou para os colegas dela, assim, é seu pai? Ele está novo. Novo. É porque minha mãe tratou dele, isso era horrível.
Você tem que ver o retrato de sair antigamente. Minha mãe cuidou dele. Isso era meu Deus. Foi, mas é assim mesmo, tem que cuidar mesmo. Ué. Não quer bonito? Já peguei esse mesmo, vou tratar desse, que é o que eu tenho. E vai ser assim até Jesus voltar, ou morrer um ou outro. Porque é o que Deus espera, irmãos. Esses valores precisam estar dentro da nossa casa. Ah, meu pai foi infiel, você não é seu pai, você é crente. Ah, minha mãe viu, não, você não é sua mãe. O seu caso, Jesus entrou na sua casa, ele entrou, ele muda completamente. Você não tem que viver a vida da sua mãe. Josias não viveu a vida do pai dele, não viveu a vida do tataravô, ele viveu a dele. O que nós escolhemos é o que nós decidimos. Não, porque fulano não tem fulano, não. Eu estou vivo, eu vou andar para frente. Meus filhos vão para frente também. E vão ser criados. Hoje a gente não tem, hoje, está pior hoje. Só vai mudando, irmãos. Na minha casa tem computador há mais de 30 anos. Só quando eu ia dormir, dizia, estou indo dormir. Só se a chefe ficasse acordada. Eu não podia botar moral. Mas desliga tudo, ninguém vê nada. O computador na minha casa sempre ficou em lugar visível. Todo mundo ali, quem quiser mexe ali. Celular, até minha neta, acho que é mais fácil as netas mexer do que eu. Outro dia eu estava mexendo, que negócio é esse aqui, vovô? E vai, tira daqui. Está ali, irmão. Você vê o camarada casado, atende o telefone, ele sai. Crente. Sai para atender o telefone lá longe. Por quê? Não é minha privacidade. Você quer privacidade, fica solteiro, não casa. Não casa. São uma só carne. No Éden, Deus de um fez dois. E no casamento de dois ele faz um. Agora é um só. Isso é valor divino. Ah, mas aí não interessa o que acontece aí fora. Nós somos o povo de Deus. Ou o nome do Senhor é glorificado por nós, ou ele é blasfemado, irmãos. Já tem muito escândalo, irmão. Já tem muito escândalo. Tem coisa que a gente fala, meu Deus, Jesus, volta logo, Senhor. Volta logo, está difícil esse negócio. Você vê um pior do que o outro. É o pastor que... Aí você vai, não, estava com a nóia. E o filho? Não, acho que não é filho, não é neto, não é filho, hein? E de igrejas grandes, irmão. Os camaradas não têm temor a Deus. Está no templo. O templo está bonitinho. Está lá, está reformando o templo. Mas o livro da lei não está mais na vida dele. Porque aonde o livro da lei predomina, irmãos, a nossa vida realmente é transformada. Não interessa, o filho de vizinho, eu não quero saber de filho de vizinho, não. Filho, enquanto estiver na sua casa, quem manda é você. Não vê esses endemoniados querendo na minha casa, nunca mandaram. Meus filhos, quem orienta sou eu, porque depois eles matam, somem com o corpo, porque é isso que eles querem fazer, essas pragas, destruir as famílias. Mas depois eles mesmo metem trancafia na cadeia, joga a chave fora e vai enchendo, porque estão destruindo a família e destruindo a família, eles estão destruindo a sociedade, mas isso é de propósito, é para criar uma anarquia. Agora na sua casa, irmãos, não tem que ser igual a casa do vizinho, a gente tem que voltar igual antigamente. Mas porque o vizinho, você não é todo mundo. Aleluia. Não é. Nós somos diferentes, Jesus disse. Outro dia eu disse para a igreja, a gente tem que gritar, tem que botar na igreja assim, bem grande agora, não são do mundo. Não, Jesus disse, vocês não são do mundo. Nós não somos daqui. A nossa identidade, a nossa orientação vem de lá, não vem daqui não. Não foi o homem que chegou ontem que vai me dizer quem eu sou e o que eu faço. Quem norteia a minha vida é a palavra de Deus. E nem pastor que fala besteira também não me norteia, não é? Porque antigamente, quando eu casei, era brabo o negócio. Nunca dei confiança, eu tenho Bíblia. Você pode falar besteira que você quiser. Quem orienta a minha vida é a palavra de Deus, não é ninguém não. É ela. E aí eu já estou, e no final eu vou falar sobre, irmãos, quando a Bíblia diz assim, qual é o limite? Eu disse, vós marido,
vocês não têm poder sobre o corpo de vocês, 1 Coríntios 7, nem a mulher. Deixa eu falar um negócio para vocês, qual é o limite? Quando é que eu vou quebrar? A Bíblia manda eu ser sujeito às autoridades, não manda? A gente hoje tem que falar isso em igreja porque está difícil. Autoridade, a gente está sujeito. Quando é que a gente quebra essa? A gente não se sujeita a eles. Quando a lei deles se sobrepõe à lei do nosso Deus. Pedro diz assim: nós vamos obedecer a vocês ou a Deus. Se amanhã eles fizerem lei no país para obrigar a casar homem com homem, eu vou ser um pastor que vou ser preso. Não pode pregar, eu vou ser preso, que eu vou pregar contra o pecado sempre. Então também, qual é o limite do seu marido e da sua esposa? Porque meu marido, eu vou falar isso até aqui fora do microfone, eu tenho um filho, aí ele gosta que eu saia com outro homem. Se eu não sair com o moço, ele me vê, ele me larga. Deixa essa praga ir embora, filho. Deixa essa praga ir embora. Lamentavelmente, pastor, mas e o casamento é de Deus? O de Deus, mas que submete a Ele. Esses dias eu tive uma notícia que você fica assim atônito. Pessoas crentes, pessoas boas, mas vai se deixando levar. Eu amo meu marido. Terça-feira eu falei na igreja que a gente foi falar de família, obreiro e família. Falei, qualquer um que honra qualquer um acima de Deus, não é digno de Deus. Estou com os versículos todos aqui que eu dei para eles, mas depois eu terminei dizendo para eles: quem aqui tem alguma preocupação que seu marido ama mais a Deus do que a você? O marido que ama a Deus, ele ama a esposa. O marido que ama a Deus, ele ama os filhos dele. O marido que ama a Deus acima de tudo, ele dá a vida pela família dele. O marido que ama a Deus, ele não vai ficar vendo filme pornográfico, não. O marido que ama a Deus, ele pode estar, ninguém conhece ele, mas ele tem um relacionamento com Deus, uma aliança com Deus e com a esposa dele. Não se preocupe se você é jovem ainda. Eu sempre disse isso para minha esposa, disse para minhas filhas: procure, ame mais a Deus do que a gente. A minha esposa queria um homem que amasse mais a Deus do que a ela, e eu também, porque o princípio é amar a Deus sobre todas as coisas. A sua família não pode estar acima de Deus. Jesus disse: aquele que ama pai, mãe, filho, esposa, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Então eu amo minha esposa, amo, mas ela não vai me fazer transgredir contra o meu Deus. Não existe valor mais fundamental no lar do que o amor a Deus e temor à palavra dele. Se você abrir esse livrinho aqui, eu termino com isso. Eu já fiz muitos casamentos, eu ainda não consegui, acho que consegui uma vez só fazer isso, porque é caro, nós é pobre, nós não é rico, né? Meu desejo era todo casamento que eu vou, porque o pessoal disse, casamento tinha que vir com manual. Eu falei, tem manual do fabricante. Quem fez, meu desejo, eu fiz isso só, acho que uma pessoa ou duas, que eu consegui comprar, fiz o sermão do casamento com a Bíblia deles. Falei, isso aqui é para vocês, para não dizer que não tem manual. Manual da felicidade, de criar filho. Vai deixar de inventar, pastor? Não. Jesus disse que vai vir vento, vai vir, mas a casa não cai, fica de pé. A gente já tem enfrentado luta, meu amigo vai ter enfrentado, mas está de pé a casa, porque está firmado na rocha, porque nós não somos ouvintes da palavra, não, irmão. Isso aqui é para entrar aqui, descer aqui e virar ação no meu dia a dia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vir à igreja, ajeitar o templo, mas o livro da lei está na tua casa? O livro da lei está aberto lá? Você está lendo o livro da lei?
não aparte da sua boca o livro da lei. Medita de dia e de noite. Seu casamento vai passar por adversidade. Sua família vai passar. Mas vocês vão triunfar em nome de Jesus. Qual o conselho? O que você ainda vai resgatar? Resgata ter a palavra de Deus na sua casa. Resgata esse livro. Passa a ler. Depois eu vou mandar para vocês depois, que eu anotei vários textos, mas aí a gente não... Para deixar com você, para você ler. Como é que você, marido, tem que agir como pai, como marido. Não vem me dizer que você ama a Deus se você maltrata a sua esposa. Mente não, irmão. Mente não, que aí você peca duas vezes, né? Peca uma só. Já peca uma mesmo. Não amando, não tratando a sua esposa bem. Mulher que maltrata marido, peca uma vez só. Para que peca duas? Eu te amo, Deus. Se tu não ama nem a quem você vê, você vai amar Deus que tu não vê. O que você pode fazer para Deus? Fala comigo. Você e eu, o que a gente pode fazer para Deus? O Deus da Bíblia, o Deus que mantém tudo aí, que te mantém respirando. O que você pode fazer para Ele? Nunca passou pela sua cabeça que o jeito de você servir a Deus é servir ao seu próximo? Você nunca parou para pensar que não existe relacionamento assim, se não tiver assim? E não adianta você querer ficar assim se você não tiver assim. Se você não ama a sua esposa, não ama o seu filho, você não ama seu marido, você só é um frequentador de culto. Deus em Cristo nos abençoe.